Olá, amizades. Hoje eu quero apresentar para vocês a nossa combinha, a Cafufa. Já fizemos algumas viagens com ela e durante essas viagens percebemos assim a necessidade de aproveitar, criar novos espaços para que as coisas possam ficar mais organizadas. E assim eu fiz. Eh, Modifiquei a parte interna dela, que era, né, com pouco, vamos dizer assim, com pouco espaço para guardar as coisas, e com isso acaba causando um certo desconforto por ficar algumas coisas fora de lugar, assim, não fora de lugar, mas em lugar que deveria estar sendo melhor aproveitado. Então hoje eu vou apresentar para vocês a interna da nossa cafofa. A nossa combinha, nós construímos ela para que nós pudéssemos fazer viagens sem gastar muito através do Airbnb, sem precisar estar perguntando para as pessoas: "Vocês são pet friend?". Muitos nãos eu escutei em relação a isso, sabe, pessoas que não aceitam animaizinhos, né, aquele animalzinho que nós temos em casa, que tratamos como uma pessoa da família, damos carinho, atenção, amor, todo o cuidado necessário. Então tem muitas pessoas que não têm essa afinidade com os animaizinhos. Então, devido ao fato de eu ter encontrado muitos não, não pode cachorro, não pode cachorro, sentei conversando com a esposa e chegamos à conclusão que era a hora de montarmos a nossa Kombi Homer, né. E aí montei, comprei uma Kombizinha e fizemos 5, 6 viagens com ela, e comprei uma outra Kombi e montei também nela para que a gente possa estar, né, nos deslocando, para indo conhecer lugares que eu sei que muitas pessoas têm vontade também de conhecer, e às vezes não vão, assim, simplesmente por falta de um incentivo ou com um certo receio de que a coisa não dê certo. Confesso que tive essa impressão também quando eu comecei a montar a primeira Kombi, né. E aí foi que eu descobri que não é nada disso, né. Certo que nós temos que ter alguns cuidados para que não fiquemos, assim, tão expostos em lugares que podem até ser perigosos. Por isso a gente começou a prestar atenção em certos detalhes, pesquisar, perguntar, para que nós pudéssemos, assim, pernoitar em certos lugares sem receio, tá. Então, a nossa combinha Homer, ela tem um quarto, uma cama extensa, temos um guarda-roupa extenso, armário aéreo extenso, grandes também, tem um paneleiro, nós temos as gavetas dos talheres, temos uma geladeira também, né, temos como eu falei, o banheiro químico, né, o porta-pote, o fogão, nós utilizamos um P5, né, no botijão de gás, mas eu estou pensando em mudar porque temos achado, visto, né, ouvido, né, e visto as pessoas reclamarem que o P5 é difícil achar em certos lugares, né. Então eu também já estou pensando seriamente em trocar ele e pegar o P8 de casa, né, esse botijão convencional que a gente usa em casa, e colocar lá para que não tenha problema quando terminar o gás e a gente poder continuar, né, ter facilidade em achar, né. Então foi isso, aí devido a certas dificuldades, nós resolvemos montar essa combinha. E olha, super valeu a pena, porque nós paramos, assim, em praias onde você está com o pé na areia, eu abro a porta, o mar está na minha frente. E ali nós estendemos o nosso toldo, né, e ficamos, quando não tem calçada, é óbvio, né, a gente não vai estender um toldo numa calçada onde as pessoas estão passando para lá e para cá. Geralmente a gente opta num canto aonde não tem um movimento de pessoas transitando, para que não haja reclamação e nós possamos também ficar mais à vontade. Eh Tem um banheiro também que abre, né, abro ele quando a gente vai tomar um banho,
Mas eu tenho 2 toldos. Tem um toldo que ele é totalmente fechado, ele dá uma extensão de 1,85 por comprimento e largura também, né, fechado com zíper. Então ele dá aquela extensão maior na Kombi, diretamente com a porta que corre. E tem o toldo, que é de 2,20, não, 2,15, que é por cima dele, né, nesse outro toldo, que é para poder fazer uma sombra ampla e a gente poder colocar nossa mesinha, as cadeiras e os cachorros, nossos pets também poderem ficar numa sombra onde não tem árvores. E uma coisa que a gente tem observado bastante é que aonde nas praias, em muitos lugares não tem árvores, é impressionante. Eu não sei se eles tiram as árvores simplesmente por picardia, vamos dizer assim, por um modo mórbido, sei lá, uma maldade de deixar as pessoas sem sombra, e também acho que a natureza ela deveria ser preservada também nesses pontos turísticos. E muitas vezes tem crianças, tem idosos, né? As pessoas às vezes debaixo de um sol quente, podendo causar uma insolação e tal, procuram uma sombra e temos achado essa dificuldade. Nos lugares não tem sombra, vamos prestar mais atenção nisso e solicitar que as pessoas, que os responsáveis, os prefeitos, né, tomem essa providência, né, essa iniciativa de suas cidades assim mais arborizadas, porque além de ficar mais fresco, fica até mais bonito, concorda comigo? Então vamos lá que eu vou apresentar para vocês a nossa cafofa, a nossa Kombi Hummer. Então essa é a nossa cafofinha. Aqui em cima nós temos uma placa solar de 350, tem o baú de 500 litros, né? É uma Kombi 2010, aqui nesse nosso, né, vamos dizer, nosso cockpit, não é nossa cabine, né? Aí eu e minha esposa, são só 2 bancos, e a parte interna. Deixa eu virar o vídeo aqui para mostrar a câmera para virar melhor para você. Então, como eu disse, né, aqui é uma cama, a gente abaixa esse encosto aqui, ela aumenta, né? Aqui em cima eu tenho um armário bem profundo, bem grande, que inclusive ele vai até lá no fundo, tem algumas coisas aí. Olha a extensão desse armário, né? Aí leva algumas coisas assim dentro das caixas para não ficar se espalhando e batendo, né? A gente coloca coberta, coloca travesseiro, assim, lençóis. Aqui nós temos um guarda-roupa, né? Da minha parte e a parte da esposa, né? Um guarda-roupa amplo. Ó, nossa televisãozinha, um ventiladorzinho que ele faz a umidificação também, né? Ele joga um vaporzinho de água, quando a gente coloca uma aguinha gelada ali, ajuda bastante, né? Porque por enquanto não temos o nosso climatizador, mas eu pretendo colocar o ar-condicionado. Aqui nós temos nossos controladores de carga, né? Eu tenho um controlador MPPT, tenho um inversor de 1000 watts, né? Aqui atrás eu tenho um outro controladorzinho, que foi o primeiro que eu comprei, mantenho os dois ligados. E aqui a geladeira, né? Uma geladeira de 31 litros, o suficiente para que nós possamos manter os nossos alimentos frescos e congelados. Aqui em cima também um armário aéreo, né? Meu molinetezinho tem até um sal grosso. Opa, já deu vontade de fazer um churrasco. Aí também aqui na frente mais essa outra extensão, onde coloca alguns potinhos com alimentos, né? Aí aqui eu fiz esse paneleiro para a esposa, né, ter acesso
com mais facilidade. E embaixo essas gavetas para que ela possa guardar os paninhos de prato, né, os talheres, né, e ficar uma coisa assim mais organizada. Embaixo do banco aqui, eu aproveito e nós utilizamos uns potes, né, de 3,5 litros e uso como despensa, encho todos eles e mantenho eles embaixo do banco, entre os bancos, para repor quando os de cima aqui estiverem terminados, né, acabado. Aqui eu coloco o fogão sobre essa bancada, aí aqui embaixo vai o botijão, né? Inclusive eu diminuí, que ele era bem maior, não consegui encontrar o pequeno. O fogãozinho está ali, esse aqui é um corta-vento, né? E coloco ele sobre essa bancada aqui, com o corta-vento, né? Fechando ele nas laterais e atrás para que não pegue na cortina nenhuma temperatura que possa causar um incêndio. E assim nós cozinhamos. E temos também aqui, como eu disse, o nosso porta-pote, né, que é o banheiro químico, né? Então eu coloquei esse negócio verde aqui na frente para com medo dele correr, mas como eu colei, né, coloquei num borrachão e colei um borrachão embaixo dele, no porta-pote, não no chão, no porta-pote, aí ele não corre mais, então mais tranquilo. Então essa aqui, para quem tinha curiosidade de conhecer, é a nossa Cafofo, a qual lá atrás, onde fica o step, eu optei em manter o step aí dentro mesmo. Ali nós temos a nossa mesinha, né? É uma mesa aqui desmontável, a gente utiliza ela para fazer nossas refeições e manter algumas frutas, assim, quando todo está aberto, alguma garrafa de café e tal, a gente poder ter esse acesso fácil. Temos a nossa luz, também tudo é 12 volts, tudo na Kombi aqui é parte de 12 volts, mas eu tenho, como eu disse, um inversor que é para poder ligar um liquidificador, né, um ventilador maior, que a gente leva também, se estiver muito quente, né? E aí, aqui a placa solar, que é o de 350, que eu disse, né? Então aqui tem esse todo aqui, deixa eu mostrar, esse aqui é um todo de 2,15, e aqui essa é outra ferragem, né, que tá aqui, deixa eu mostrar, não estou enxergando o sol, me atrapalhando. Aí essa outra ferragem tem 2 ferros aqui, que eu estendo, viro ele para o lado de cá e armo o nosso todo. Estava me esquecendo, aqui embaixo do banco, né, aí eu fiz um baúzão. Então esses galões brancos aqui para água, 60 litros d'água, onde eu levo minhas ferramentas, e ali vai assim meu detector de metal, o todo, o galãozinho para gasolina, essas coisas assim que a gente gosta e precisa estar levando, né? Triângulo, macaco, essas coisas. Aí eu levo aqui embaixo, e aí nós temos essa condição de manter a Kombi sempre organizadinha e a gente poder usufruir lugares, praias, campos, represas e cachoeiras com a nossa casinha sem pagar esse aluguel. E vale super a pena. Por quê? Porque quando, como eu disse no início do vídeo, nós não temos isolamento térmico, eu optei por isso, porque a Kombi à noite ela refresca mais, então aí no caso, com isolamento térmico ela fica muito mais quente, né? E no inverno a gente precisa mesmo de cobertor, e no calor uma área mais fresca, e com isolamento térmico mantém a temperatura mais quente, então eu optei em deixar assim, e também é mais fácil limpar para evitar que a maresia corroa a lata da nossa combinha, né? Então super vale a pena montar um carro Homer, uma Kombi Homer, uma van, um ônibus, o que quer que seja, super vale a pena, porque as pessoas estão
as pessoas que têm suas casas, seus apartamentos, estão cobrando muito caro a diária. Então você quer ficar 20 dias, 15, 20, 30 dias viajando em lugares assim que, sabe, beiras de praia e tal, é muito caro. Você acaba deixando lá seus 20 mil, 30 mil reais na mão de uma pessoa, né, por ter que usufruir daquela residência, porque por precisar, né, por precisão, para poder conhecer lugares. Então aí nós optamos fazer isso, montar a nossa Kombi Homer e eliminar esse problema. Valeu a pena pra caramba. Além do mais, podemos levar nossos animaizinhos. Só que existe também um outro probleminha, que para nós não é problema. São os camping. Os camping estão cobrando um absurdo. Os camping, se você montou uma casa sobre rodas, você quer uma casinha sobre rodas para poder não precisar pagar aluguel, né? E se as pessoas for procurar camping, o camping está a mesma coisa, quase o mesmo preço dos apartamentos das casas do Airbnb, né? Então, eles cobram por pessoa e cobram também pela energia elétrica. Nós temos energia elétrica, temos água, tem autonomia, por que eu vou pagar um camping, né? Certo? Então eu procuro esses lugares assim, cidades que você vê que o muro é baixo, em um lugar seguro. Você chega numa cidadezinha e que você vê que o muro é alto, tem muitas câmeras, fica atento, porque é um lugar que é arriscado, que é meio, pode ser perigoso. Aí também, além do mais, a gente pode estar perguntando para os policiais, guardas municipais, para a vizinhança. A vizinhança, quando vê a gente chegando, já vem logo fazendo amizade, perguntando, querendo saber de onde somos e tal, e para onde vamos. E tem curiosidade de saber como é viver dessa maneira nômade. Por enquanto, utilizamos somente nas férias e feriados, mas temos intenção, sim, de fazer uma viagem onde nós vamos permanecer durante um ano na estrada, escolhendo um lugarzinho onde vamos novamente plantar a nossa sementinha e formar uma raiz. Entendeu? Então, vocês que não são inscritos no nosso canal, eu convido vocês a se inscreverem, é gratuito, e deixarem o like, compartilharem com a família, com os amigos, né? E para que as pessoas possam ver esses lugares que nós temos a intenção de mostrar para vocês, que é possível, sim, aproveitar com seu carro, com a sua moto, com sua Kombi, com sua van, como eu disse, de qualquer forma, sem que você gaste muito dinheiro, tá? Existem algumas cidades que sim, tem restrições em relação a essa, né, aos carros Homer, moto, Kombi, aliás, vans, ônibus, carros grandes. Mas muitas outras cidades não, nos recebem de braços abertos. No próximo vídeo eu citarei quais as cidades que recusam, que tem uma certa restrição, e quais as cidades que são liberadas, e quando é liberada nós devemos respeitar, manter a organização para que nós não tenhamos mais uma restrição, tá? Então deixo aí minha consideração por vocês. Quem tiver alguma dúvida, algum interesse em saber de algo mais, pode perguntar, que eu entro em contato, eu faço eu dou a resposta sempre que possível, né? Ajudo também na pesquisa, a pesquisar se eu não souber, mas gostaríamos de ter vocês como companheiros e companheiras de viagem também, mesmo que através de uma tela, para que vocês possam conhecer lugares maravilhosos, assim como nós começamos a conhecer também através de outros vídeos, de outros viajantes, e resolvemos também fazer o mesmo, e posso te falar do fundo do coração, não me arrependo. A única coisa que aconteceu é que eu quero sempre estar viajando, quero sempre estar na estrada, porque a estrada é mágica. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Siga a Cafofa Rota de Aventuras no YouTube, né? @Cafofa Rotas de Aventura, com K. Temos no Facebook Cafofa e também no TikTok, para que vocês possam curtir algumas aventuras em relação à nossa Combinha Cafofa e à nossa família. Um abraço a todos, fiquem com Deus.